Gente, o friozinho chegou com tudo aí na sua região também? Quero saber, hein? O inverno tá batendo aí na nossa porta já, né? E sabe quem também sente os impactos dessa queda de temperatura? É o seu pet, isso mesmo. Assim como os humanos, cães e gatos sentem os efeitos do frio. E com a queda nas temperaturas, o vento forte e as noites mais geladas, a saúde dos pets podem ficar comprometida, né, no caso. O que fazer nessas horas? A médica veterinária Sara Clemente Cesarino responde pra gente. Seja muito bem-vinda, Sara. Um prazer falar com você aqui hoje. Oi, bom dia, Roberta, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar respondendo então por que, né, cães e gatos sentem tanto frio assim como nós humanos. Não fazia ideia isso. Afinal, eles têm ali uma camada, né, mais protetora, não teria? Eles têm sim, eles têm uma diferença de temperatura do que a gente, né? Eles são bem mais quentes do que os humanos. Porém, eles também tremem de frio, mas não é a questão do frio em si. É porque as doenças articulares, as gripes, as rinotraqueites em gatos aparecem muito mais no inverno. Assim como nós humanos também temos aí as nossas gripes no inverno, os pacientes, também cães e gatos, apresentam isso também. Então, muitas das vezes, o seu pet às vezes está tremendo em casa e você acha que é frio, que é normal. E não é, gente. Às vezes ele tá com uma dorzinha ali no joelho, uma dorzinha na coluna. E com o frio, isso fica muito mais dolorido. E aí eles começam a tremer sim, de frio, né? Mas, porém, estão apresentando grande quantidade de dor aí nas articulações. Olha só que curioso então. Se tiver tremendo é um sinal aí que algo tá errado, é bom o tutor ficar atento. Exatamente, Roberto. É bom o tutor ficar sempre atento nos sinais do seu pet. Porque assim, a gente sempre fala, às vezes é muito silencioso e às vezes a gente acha que é normal. E não é, pessoal, não é. Prestem muita atenção no seu pet durante todo o dia. Se você perceber que ele tá ali mais quietinho, ele estava acostumado a pular do sofá, da cama, e hoje em dia ele não faz mais isso. No frio ele dorme mais. Ah, você acha que é por causa do frio? Dorme mais mesmo, é normal. Não é isso. O paciente pode estar com muita dor, pode estar com muita dificuldade de andar, e por isso que ele está mais quietinho. Tem como reverter esse quadro? Com certeza. Mas o importante é você procurar um médico veterinário, aí, um hospital perto da sua casa, para que você dê o melhor atendimento para ele, com o melhor tratamento, às vezes uma suplementação. Ficar de olho nessa questão é muito importante. Com certeza. Ô, Sara, quando a gente fala de doenças respiratórias, elas costumam aparecer mais nessa época do ano também, né? Costumam aparecer mais, sim. Assim como nós humanos, nós temos as gripes aí no inverno, todo mundo fica com aquela rinite, né? Tá sempre espirrando. Os pets também. Pensando em felinos, né? Os gatinhos, nós temos a rinotraqueite. A rinotraqueite ela é uma doença respiratória que causa exatamente como a gripe humana, espirros, secreção nasal, tosse, às vezes esforço respiratório, o paciente fica com dificuldade respiratória e pode passar de um gatinho para outro. Isso é o mais importante de vocês saberem. Porque assim, como a gripe dos humanos, a gente está convivendo entre nós e pode pegar, os gatinhos também. De um gatinho para outro pode passar rinotraqueite. E no inverno isso acontece muito mais. Os cães, nós temos a tosse dos caniches, que é a gripe dos cães, né? Também pode pegar de um cachorrinho para outro. E lembrando, tem vacina para isso, pessoal. Então, se atentem, porque agora no inverno você pode vacinar o seu cão, você pode vacinar o seu gato contra a rinotraqueite, contra a tosse dos caniches e deixar ele imune aí a essa gripe. Com certeza. A vacina entra aí como um método, né, para prevenir, no caso. É um método para prevenção. É um método para prevenção, gente, não é para tratamento, tá? A partir do momento que o seu pet está com a tosse dos caninos, está com a rinotraqueite, ele precisa ir para o médico veterinário, fazer os exames, a gente vai entrar com tratamento. Alguns casos precisa de xarope, precisa de antibiótico. Cada paciente é individual, a gente faz a avaliação de cada paciente. Então a gente vai avaliar o seu paciente, vai verificar o que ele precisa naquele momento e vai fazer o tratamento indicado. Se o seu paciente não tem nenhum sintoma e você quer prevenir, então leve o paciente para fazer vacina. A gente consegue prevenir a rinotraqueite, a gente consegue prevenir a tosse dos caninos. Nesse momento de frio, a gente precisa dessa prevenção. Com certeza, ô Sara, quando a gente fala, né, das doenças virais, eu li que algumas ficam ainda mais, né, deixam mais ainda em alerta, são mais perigosas, no caso, quando as temperaturas estão mais baixas. Por que disso? Porque assim, as doenças virais, ela, com a temperatura alta, né? Por exemplo, algumas doenças virais a gente até elimina com fogo.
Então a gente faz aquela vassoura de fogo, a gente faz uma limpeza com fogo, para tacar álcool e fogo no local. Isso no frio, com a queda de temperatura, então o vírus se prolifera mais rápido, e a bactéria também. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Não tá sol, não tá quente, então a gente vai ter um aumento das doenças virais aí proliferando entre os cães e os gatos. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os fômites. O que são os fômites? É tudo aquilo que a gente encosta no pet, por exemplo, a minha roupa, eu abracei aquele pet, eu toquei naquele pet, ele pegou algum brinquedo. Esse é um fômite que pode passar para outro pet também. Então, se eu peguei naquele pet e ele tá com uma doença viral, eu vou pegar em outro pet, posso passar aquela doença viral para o outro pet que eu peguei. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque tá no inverno, não tá quente, então os vírus vão se proliferar e vão se espalhar mais rapidamente. Falando agora, né, sobre os cuidados práticos aí, para quem está em casa colocar em prática nessa época do ano. Eu quero saber quais tipos de roupa, né, e também acessórios que são recomendados para proteger os cães e gatos. Olha, é importante que o seu pet esteja aquecido. Isso é o mais importante. Então, assim, procure deixar a caminha dele. Sempre tem uma caminha para o seu pet, porque o chão é gelado. Independente se a sua casa tem chão de madeira ou é de frio, o chão é gelado. Então, assim, procure sempre ter uma caminha para o seu pet, uma caminha confortável, com espuminha. Ai, meu pet come a espuma, acontece, tem pet que come. Então, coloca uma coberta para que ele não coma, deixa ele aquecido, coloca uma roupinha, tem roupinhas bem quentinhas aí pro pet, não precisa deixar o dia todo, porque a gente está em um período de fria, esquenta, né? Então, deixa pelo menos no período noturno para o paciente, se você tiver aquecedor em casa, se puder nos dias mais frios aí, abaixo de 7, 5 graus, deixar um aquecedor para o seu pet, isso também é muito importante, lembrando, os filhotes são os mais afetados pelo frio. Os filhotes ainda não têm a imunidade deles total, então é muito importante que os filhotes sejam os mais aquecidos. Se você não tem uma roupinha em casa, se você não tem como colocar uma cobertinha para ele, o legal é também colocar luvas térmicas. Sabe aquela luva de hospital que você compra na farmácia? Enche ela de água, coloca um pouquinho no micro-ondas, esquenta ela com uma bolsinha de água quente e envolve seu pet com aquela bolsinha, ele vai ficar quentinho. Olha só que dica bacana aí da Sara, então não tem desculpa para inventar, hein, gente? Dá até para adaptar também uma camisa velha ali, fazer uma roupinha para o pet não passar frio, que é muito importante cuidar, né, dele nesse sentido. Quando a gente fala sobre raças de cães, né, que sentem mais frio, existe alguma que tende a passar mais frio nessa época do ano? Existe sim, Roberta. A gente fala das raças pequenas, né? Os pequenos portes aí são os mais afetados com o frio. As raças mais sensíveis, Yorkshire, Pinscher, Chihuahua, essas raças são muito pequenininhas, como eu falei para você. Tem problemas articulares, né? Essas raças têm bastante alteração articular, então tem que tomar cuidado com essas raças pequenas. Mas a gente não pode esquecer das raças grandes também. Ficam às vezes lá fora, são cães de guarda, por exemplo, o boxer ou o pastor alemão. Essas raças têm muito problema coxofemoral. E também no frio, a parte coxofemoral dói um pouquinho mais. Então também são pacientes mais afetados com isso. E quais recomendações você dá para quem quer, né, dar banho no pet nessa época do ano? Tem alguma aí da água que precisa estar mais quentinha? Sim, o que eu recomendo? Não dê banho em casa, pessoal. Eu sei que é muito mais fácil, a grande maioria, o pet está acostumado. Porém, em casa, você não tem um secador específico que a gente utiliza no banho tosa. O secador do banho tosa, ele abre o pelo, ele abre até a última camada do pelo. Então, ele seca 100% esse pet. E no banho tosa tem água quente, ele tem um ambiente diferenciado para o seu pet. Em casa, às vezes, você não tem isso. Você não tem um aquecimento ideal, você não tem a água na temperatura correta. Você não seca o pet da maneira correta, mesmo que seque em secador de cabelo, tá? Então, assim, o que eu indico? Leve no banho tosa, pergunte ao banho tosa se ele tem temperatura ideal na torneira, né, ali no banho tosa, e se tem a temperatura ideal no ambiente do banho tosa. Porque tem um banho tosa que é climatizado e fica quentinho e tem água quentinha. Então, assim, esse é a maior dica que eu posso dar para vocês em relação ao banho tosa. Sara, agora falando, né, especificamente dos gatos. Eu sou gateira, tenho uma em casa e eu noto aí, percebo que no inverno ela fica mais dengosa, fica aí querendo se esconder mais também. Tem um porquê disso? Sim, gatos são cães de caça, são animais de caça, né? Então, assim, no inverno eles não caçam, normalmente eles descansam, né? Então, os felinos são sim mais dengosos no frio,
são sim mais que se escondem, são sim mais que querem um aconchego, é da espécie deles, tá? A gente brinca que gato é totalmente diferente do cachorro, eles não são cachorro pequeno, eles são totalmente diferentes. Gatos têm suas particularidades e cada um tem que ser tratado do jeito que merece ser feito, né? Então, assim, gatinhos ficam mais dengosos no frio, eles gostam de um aconchego, eles gostam também de uma cobertinha. Não é gato independente, tá? Gato não é independente, eles gostam muito de estar perto. Então, no frio, eles ficam mais dengosos mesmo. Sara, obrigada pela participação, foi um prazer falar com você hoje. Eu te agradeço, muito obrigada pelo convite.